Muito bem, meus caros. É um prazer estar aqui com vocês para este novo vídeo. E hoje eu vou falar aqui deste livro excepcional, O Grande Código, a Bíblia e a Literatura, escrito por um dos mais brilhantes críticos literários do século XX, o canadense Northrop Frye. E, como eu sempre faço, o Grande Código vai estar com 40% de desconto na minha livraria e eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para vocês. Bom, este livro aqui, O Grande Código, foi um projeto que demorou muito para se concretizar. Ele tem a sua origem num curso que o Frye começou a ministrar na década de 1940, um curso dedicado ao estudo do livro O Paraíso Perdido, do Milton. Bom, assim que o curso começou, o Frye percebeu que os alunos não estavam conseguindo entender o texto. Quer dizer, não estavam conseguindo dialogar com o tema do curso. Inclusive porque eles desconheciam as referências bíblicas que surgem no poema. Bom, então, ele foi até o chefe do departamento dele, na universidade, e sugeriu criar um curso sobre a Bíblia, mas a Bíblia em inglês, com base nas traduções inglesas do texto bíblico. E um curso em que a Bíblia fosse estudada como documento literário. Bom, e o que aconteceu? Bom, aconteceu que rapidamente o Frye descobriu que ele não poderia limitar o curso aos estudantes de letras, porque os estudantes de todas as áreas da universidade se interessaram. Bom, e ele também descobriu que o interesse vinha de pessoas com as formações as mais diversas, de cristãos ortodoxos gregos até os comunistas. Bom, isso deixou claro, deixou evidente que ele, então, estava realmente preenchendo, estava satisfazendo uma necessidade que de fato existia. Bom, a reação ao curso foi imediata também, num outro sentido, porque começaram a pedir para ele para escrever uma espécie aí de manual da Bíblia para os estudantes. Mas o Frye sempre desconversava, e protelava esse livro, esse trabalho, só por um motivo, porque ele achava que não tinha erudição suficiente para isso. Afinal, ele não era o que nós podemos chamar de um erudito bíblico. Inclusive, ele desconhecia as línguas originais do texto, ele só dominava o latim da Vulgata. Depois, mais tarde, ele vai estudar as outras línguas. Mas, com o tempo, ele percebeu que ele precisava escrever o livro, senão ele ia acabar enlouquecendo, Tamanha era a pressão de todo mundo. Na verdade, num livro anterior ao Grande Código, que nunca foi traduzido em português, um livro chamado Creation and Recreation, o Frye já havia introduzido alguns elementos que seriam retomados neste O Grande Código. Elementos que já apontavam a direção dos estudos que ele estava realizando. E o próprio Frye diz, brincando, que realmente que isso é verdade. E que ele fez isso porque quando um cavaleiro vai matar um dragão, quando ele assume essa missão terrível, o mais aconselhável é que antes ele, vá dar uma olhada no território em que a luta vai acontecer. Bom, o subtítulo que o Frye coloca no Grande Código, a Bíblia e a Literatura, significa que ele não queria escrever um livro que fosse aí semelhante à Bíblia como literatura. Por quê? Porque na época existiam muitos cursos superficiais com esse mesmo tema. E também existiam muitos livros que, na opinião dele, eram mal escritos. E o que ele queria era fazer algo diferente. Ele queria abordar
toda a narrativa bíblica com as suas imagens tão características, né, e mostrar o que essas imagens provocaram em toda a literatura. Como essas imagens marcaram o nosso imaginário de uma forma definitiva. É por esse motivo, então, que ele escolhe Bíblia e literatura. Quer dizer, esse E, para ele, tem uma importância fundamental. Ele também se preocupou com o título, por quê? Porque ele não queria que imaginassem que ele tinha a pretensão de penetrar na área teológica. Não, ele queria que ficasse claro que ele estava lá tratando da relação da Bíblia com a literatura, que a Bíblia estava escrita numa determinada linguagem, numa linguagem literária, e que só essa linguagem era o interesse dele. Ou seja, para ler o Grande Código, o primeiro passo é esse, quer dizer, esquecer de qualquer aspecto doutrinal. Bom, o Northrop Frye retirou o título do livro de um poeta, o William Blake. É um poeta que ele sempre admirou profundamente. E em diversas ocasiões o Frye disse que quase tudo o que ele havia aprendido tinha sido, na verdade, não com os teóricos da literatura, mas com o Blake. E é verdade. Quando a gente vai ler vários livros, ensaios do Frye, você percebe algumas vezes que a gente até fica sem saber quando é que termina o Blake e quando começa o Frye. De tal maneira eles estão interligados. E é o Blake quem fala da Bíblia como o grande código da arte. Em algumas partes da sua obra, o William Blake chega a dizer, inclusive, que o cristianismo é arte. E que só um poeta, um pintor ou um arquiteto podem ser cristãos. Mas é importante perceber o real significado dessas palavras. O Blake quer dizer aí que só uma pessoa criativa e imaginativa pode levar a sério o que significa o cristianismo. Ou seja, o artista, para ele, é só uma metáfora. Ele não está dizendo que quem não for pintor, poeta ou arquiteto não pode ser cristão. Não, não é isso. Mas é só uma metáfora para apresentar de forma aí imaginativa e criativa a própria religião, o próprio cristianismo. Bom, o Grande Código começa com uma ideia que o Frye vai buscar em outro pensador, o Jean-Baptiste Vico, que viveu na passagem do século XVII para o XVIII. Uma ideia que, segundo Frye, lança uma nova luz sobre a linguagem da Bíblia. O Vico entende a história como uma espiral que começa com uma era de deuses, depois viria uma era de heróis e, em seguida, uma era de homens. E depois tudo recomeçaria. Se a gente aplica essa sucessão de eras à linguagem, então nós chegamos às três fases que o Frye propõe: a metafórica, a metonímica e a descritiva. Bom, se nós não entendermos essa divisão, nós não vamos entender o livro inteiro, tá? Então, vamos começar pela última fase, a descritiva. O que é a era descritiva para o Frye? Vamos pensar assim, na nossa fala comum de todos os dias, nós empregamos palavras que representam coisas que são exteriores a nós, e que são exteriores à própria estrutura das palavras. Quer dizer, quando você diz mesa, não significa que você está pondo a mão na mesa. Quer dizer, mas como técnica de descrever, como forma de escrita, essa descrição, para o Frye, ela surge por quê? Porque ela depende de uma tecnologia. Vamos pensar num exemplo. Bom, você só pode começar a escrever história
no sentido de ciência histórica, a partir de que momento? A partir do momento em que você dispõe da historiografia, dos arquivos, dos documentos. E você não pode fazer ciência antes de você dispor de algum tipo de maquinário, ou de instrumentos que te permitam fazer experiências. Essa é a ideia do Frey. Então, da mesma forma, você não pode escrever de maneira descritiva, de uma maneira descritiva que seja madura ou plenamente desenvolvida, até que a linguagem possa se amparar, ou possa ser influenciada por todos esses elementos. Então, segundo o que o Frey diz, a linguagem descritiva, enquanto uma forma aí constante da prosa, uma forma constante da linguagem escrita, ela começaria aí por volta do século XVII. Antes dessa época, o que existe? Existe uma linguagem lógica, claro, desenvolvida a partir de Platão e de Aristóteles. Mas é uma linguagem em que o critério de verdade se fundamenta principalmente na integridade da própria estrutura verbal. Ou seja, a linguagem é referendada pela lógica da própria linguagem. Quer dizer, ela não necessita de referenciais que estejam no mundo exterior, nos elementos que são exteriores à linguagem. O Frey diz que o Aristóteles, por exemplo, é um escritor de mentalidade descritiva, claro, mas ele não podia avançar nas suas observações porque ele não dispunha da tecnologia necessária. Então, é importante salientar essa questão da integridade da estrutura verbal. Quando o Frey diz isso, ele está falando de uma forma lógica de se escrever, em que a frase B deve ser a sequência da frase A, sempre seguindo determinadas regras. Ou seja, se nós fôssemos pensar numa síntese, numa explicação simplificada disso, nós poderíamos dizer que o silogismo é o arquétipo dessa forma de escrever. Quer dizer, o silogismo ocupa um lugar central nessa linguagem. Quer dizer, o critério de verdade não é o descritivo. Não se trata de você ter palavras que se relacionem a elementos exteriores a essas palavras. Mas o importante é que as palavras se relacionem entre si, que elas estejam vinculadas entre si e formem um todo que consiga construir um determinado argumento. Ou seja, as palavras estão relacionadas a elementos exteriores. Claro, quando Aristóteles dizia pedra, ele se referia a uma pedra concreta, real. Mas essa relação, nessa fase intermediária que o Frey chama de metonímica, essa relação é só acidental, porque o critério de verdade essencial é que as palavras obedeçam a uma forma lógica. Bom, então nós chegamos à primeira fase, a fase que antecede as dialéticas aí, platônica e aristotélica. E nessa primeira fase, o que é que a gente encontra? Nós encontramos o pensamento mítico. É o primeiro de todos, a forma mais primitiva de pensar. É a chamada fase metafórica. O Frey diz que é muito interessante perceber que a cada nova fase surge a ilusão de que essa fase metafórica, ou melhor, de que essas novas fases vão superar o pensamento mítico, quando, na verdade, o pensamento mítico acaba sendo sempre reabilitado. Bom, e como é que funciona o pensamento mítico? Ele age de maneira metafórica, como se no mundo tudo pudesse ser identificado com tudo.
Né? Então, os deuses da mitologia, por exemplo, se nós pensamos em termos linguísticos, eles são metáforas. Né? Ou seja, um determinado elemento da realidade, né? O mar, o sol, é identificado com uma determinada personalidade. Né? Quer dizer, para o Frei, a metáfora é a forma de pensar que une o mundo pessoal e o mundo impessoal numa forma linguística, em que A é B. Né? Ou, dizendo de outra forma, o que caracteriza a metáfora é que ela abre uma corrente, né? Ou um canal de energia entre o sujeito e o objeto. Por isso, a unidade mais evidente do mito e da metáfora é a figura do Deus, porque é como se ele fosse uma metáfora, né, evidente, uma metáfora impressa numa figura que tem características humanas. Então, se nós dizemos aí que Netuno é o mar, né, nós vamos encontrar algum aspecto da personalidade ou da consciência, né, desse Deus que se identifica com algum elemento do mar. Né? Isso significa que os deuses, né, eles não são só projeções humanas na natureza. Né? Não, eles são mais. Eles são evocações dos poderes da natureza. Então, é com a metáfora que começa o uso das palavras. E é nela também que, provavelmente, né, o uso das palavras termina. Né? Quer dizer, para o Frei, a consciência humana se desenvolveu a partir da consciência animal. Né? E essa consciência, bom, ela está totalmente identificada com o seu meio natural. Né? Então, quando nós pensamos no Antigo Testamento, né, Moisés teria escrito lá os 5 primeiros livros, né, numa época em que os deuses, bom, eles já estavam superados. Né, tanto que Moisés trata como idolatria a adoração de objetos, né, ou a atribuição de uma qualidade sobrenatural ou divina a elementos da natureza. Né. Quer dizer, ele quer que as pessoas se afastem desse tipo de comportamento e se dediquem aí a uma vida e a instituições humanas em que só o Deus único é admissível. E isso significa que a linguagem que ele utiliza ao escrever precisa ser uma linguagem de transcendência, uma linguagem que se aparta, que se afasta da ordem da natureza. Quer dizer, é por esse motivo que, quando um estudioso como o Rudolf Bultmann, né, propõe lá uma desmitologização da Bíblia, bom, isso, segundo o Frei, é impossível. Né? E o Frei acha que o Bultmann deveria ter consciência dessa impossibilidade. Por quê? Porque, como todo erudito bíblico competente, ele deveria saber que tudo o que se encontra no Novo Testamento tem suas raízes no Antigo Testamento. E isso significa que, ainda que tudo o que está no Novo Testamento possa ser historicamente factual, está ali naquelas narrativas não por ser factual, mas porque concorda com elementos do Antigo Testamento. Dizendo de outra forma, quer dizer, todos os elementos do Novo Testamento são ecos dependentes do Antigo Testamento e são organizados de maneira metafórica. Então, para o Frei, quando se trata da Bíblia, a gente não pode abordar os evangelhos como se fossem narrativas históricas, factuais. Quer dizer, é por esse motivo que não tem cabimento essas teorias, por exemplo, de que Jesus teve uma relação amorosa com Maria Madalena, né? E coisas do tipo que se inventam por aí. Né? Quer dizer, por quê? Primeiro, isso são só conjecturas. Né? E segundo, por quê? Porque a única fonte de documentação que nós temos
são os próprios evangelhos. Né? E os evangelhos, bom, eles não têm o menor interesse em representar Jesus como um homem casado, né? Mas apenas como o próprio Deus encarnado na Terra. Ou seja, o Jesus histórico foi, na realidade, o Messias do Antigo Testamento. Né? Essa forma de interpretar a Bíblia, né, é o que nós podemos chamar aí de tipologia, né, que é uma forma de interpretação que o Frey fez aí renascer. Tá? Quer dizer, pensando ainda no texto bíblico, né, há um Antigo Testamento e um Novo Testamento. E a relação entre eles, sob o ponto de vista cristão, é de que tudo o que acontece no Antigo Testamento é um tipo de algo que acontece no Novo Testamento. Tá? De modo que há aí um permanente interrelacionamento entre os dois testamentos. Né? Como é que um cristão sabe que o Antigo Testamento está certo? Porque ele se cumpre, ele se realiza no Novo Testamento. E como é que o cristão sabe que o Novo Testamento está certo? Bom, porque ele cumpre as profecias do Antigo Testamento. Então, como diz o Northrop Frye, há uma relação circular e não existe um começo. Para o Frye, essa forma de pensar, essa forma tipológica, ela é claramente bíblica. E para ele é como se a tipologia fosse uma forma de conceber a própria história. Porque a tipologia mostra que a história está encaminhada numa determinada direção. E que essa direção expressa algo determinado. E esse significado, ele sempre se revela no futuro. Mas o Frey salienta que essa concepção da história é diferente da tipologia que existe hoje. Porque a tipologia bíblica, ela nos remete a um mundo e a um tempo além do nosso mundo e além do nosso tempo. E isso é exatamente o que não acontece com as ideologias, que são as tipologias contemporâneas. Porque as ideologias agem como? Elas agem como as cenouras que ficam lá penduradas na frente do burro. Quer dizer, as ideologias nos fazem avançar na direção de algo que ainda não se cumpriu e que nunca vai se cumprir. Quer dizer, na verdade, as tipologias ideológicas, elas seguem a linguagem da terceira fase, em que nós pensamos sempre em termos de uma causalidade. Ou seja, um fenômeno é sempre decorrente de outro. Mas o pensamento bíblico não. Ele é anticausal, ele é pura relação metafórica. E, na opinião do Frey, esse tipo de pensamento é exclusivo do judaísmo e do cristianismo. O Frey também reconhece que não há nada fora do texto. E essa é a proposta de quem pretende estudar a Bíblia exclusivamente do ponto de vista literário. Mas ele também acredita que dentro do texto nós encontramos a força da palavra e o espírito autêntico, a força que criou todas as nossas obras culturais e a nossa própria imaginação. E essa força, ela segue disposta a recriar constantemente a nossa sociedade e também a nós mesmos. Quer dizer, é importante ressaltar que a opinião do Northrop Frye não é semelhante, por exemplo, ao que o Jacques Derrida pensa. Quer dizer, o texto da Bíblia não é, para o Frye, uma ausência que invoca uma presença, como diria o Derrida. Mas o texto da Bíblia é ele próprio o lugar em que se recria continuamente uma presença. O Frye
chega a dialogar com o pensamento do Derrida em alguns momentos, né? E reconhece um processo de descrição análogo ao da desconstrução do Derrida, né? No qual lá o jogo livre da imaginação subverte a força hipnótica da realidade objetiva. Mas o Frei também reconhece o processo de recriação em que, graças ao texto bíblico, uma voz fala. Uma voz pode novamente falar saindo de um arbusto em chamas no deserto, como naquela conhecida passagem da vida de Moisés. Bom, e por que o Frei pensa assim? Porque para ele o Logos sempre é recriado imaginativamente. Ele nunca é uma verdade objetiva, mas ao mesmo tempo ele é algo mais do que nós podemos imaginar. É como se ele reconhecesse que a palavra encarnada é um fato incontestável. Bom, e isso infunde no pensamento do Frei uma confiança serena, uma confiança luminosa, uma confiança que se diferencia de maneira significativa, né, daquela pirotecnia verbal do Derrida e das suas reflexões, que são aí como as reflexões de um Sísifo. Né? Quer dizer, quem conheceu o mito grego vai entender o que eu estou dizendo. Num certo sentido, portanto, o Frei e o Derrida representam aí os polos de reação diante da crise moderna que nós vivemos. De um lado, o Derrida e o abandono completo do cristianismo, e do outro, o Frei e a reconstrução imaginativa do cristianismo. Na verdade, se nós analisarmos bem, se nós analisarmos inclusive o que ocorre nas nossas universidades, nós vamos ver que o Derrida foi uma das portas por onde o niilismo entrou na vida universitária. O niilismo e o anticristianismo do Nietzsche. Quer dizer, essas forças se infiltraram na crítica literária e, de certa forma, ficam tentando acabar com a esperança do Northrop Frye. Por quê? Porque o Frei desejava que a crítica literária pudesse chegar a ser o avanço da educação, pudesse chegar a ser a modeladora da tradição cultural. Num dos seus últimos textos, ele inclusive diz que se nós confiássemos só na lente da teoria crítica que hoje domina os estudos literários, bom, a nossa cultura ela se transformaria aí num vasto caos de escritura, em que não há mais limites separando o que é literatura de tudo o que pode ser expresso por meio de palavras. Bom, mas vamos voltar um pouco aí à questão da linguagem metafórica. Para o Frei, quando Jesus diz, por exemplo, eu sou a videira e vós sois os ramos. Bom, nós só podemos discernir o significado do que ele fala metaforicamente, ou, se a gente for pensar aí no que diria São Paulo, espiritualmente. Então, assim, ele não diz que ele é como uma videira, nem que a videira é um emblema que o representa. Não, mas Jesus diz que a videira e ele estão identificados de forma intercambiável e seus significados são mutuamente inerentes. Essa é a forma como o Frei trata a literatura bíblica, como um organismo mítico e metafórico. Num outro livro dele, Spiritus Mundi, que também nunca foi traduzido aqui no Brasil, ele diz que o espírito é guiado por um organismo mítico e metafórico cujas raízes históricas estão na Bíblia. Então, assim, a distinção das três fases da linguagem permite que o Frei faça outras distinções. Então, por exemplo, quando a gente pergunta se Deus existe, nós perguntamos pelo Deus que é uma videira, como Jesus se definiu, ou perguntamos pelo Deus dos teólogos, sobre cuja natureza aí nós até podemos raciocinar.
Né? Ou será que nós perguntamos por um Deus cuja existência poderia provar ou refutar alguma forma concebível de ciência? Né? Então vejam, é importante perceber que a linguagem metafórica ou a linguagem metonímica, elas transmitem suas próprias concepções de Deus. Né? Mas a linguagem descritiva não pode fazer isso. Né? Por quê? Porque Deus não é um objeto que pode ser representado. Né? Dessa maneira, quando Nietzsche diz que Deus está morto, né? Ou quando Pierre Laplace diz que Deus é uma hipótese que deixou de ser necessária, bom, nenhum dos dois está fazendo afirmações sobre Deus como ele é, sobre Deus como tal, mas só sobre como eles percebem Deus em um determinado marco linguístico. Né? Esse Deus que está morto, né, porque não pode ser discernido numa natureza desencantada, né, e também não pode ser expresso de forma descritiva, bom, ele não está morto para o Frei, né? Não está morto de nenhuma forma, mas ele está apenas sepultado sob uma linguagem morta. Tá? É o que o Frei diz. Em nenhum trecho do Grande Código o Frei condena a teologia dogmática. Mas, vejam, fica claro que não há lugar no livro para a ortodoxia dos argumentos, né, que ele desenvolve aí a respeito do que pode ou não ser verdade em termos de religião. Não, ele aborda a Bíblia como um mito, e o mito como o que é, ao mesmo tempo, mais ou menos verdadeiro do que a experiência comum. Né? Quer dizer, o mito é o que poderia ser verdade, o que poderia ser feito como verdade. Né? Quer dizer, para o Frei, a fé ela também implica a aceitação da realidade da nossa imaginação, uma realidade demonstrada pela unidade orgânica da literatura. E depois a fé coloca à prova essa realidade para verificar até que ponto ela é real. Né? O Frei diz que, na medida em que sujeito e objeto se tornam ilusórios, o mundo de inteligibilidade que os conecta se faz realidade. Né? Quer dizer, a afirmação eu creio isso não é só carente de sentido, mas também ela é ativamente perigosa, né? Quando nós ainda não sabemos quem é o eu e o que é esse isso. Né? Então, a verdade sobre a verdade sobre a imaginação, ela se firma na experiência. Né? Nós encontramos com Deus como pessoa, porque isso é a única coisa que nós podemos conhecer. Né? Se afirmar acreditar, né, não nos coloca à prova, né? Quer dizer, então, assim, isso exige que Deus seja uma figura humana. Né? Ou então nós vamos acabar sendo triturados, né, pelos ídolos humanos que existem por aí. Né? Todas as obras da segunda parte da vida do Frei se caracterizam, né, por essa visão que ele chamou de interesse primordial. Né? Quer dizer, os interesses primordiais dos seres humanos são o quê? São a alimentação, a propriedade, a liberdade, né? Quer dizer, são as coisas que a gente mais deseja e que, no entanto, são também as coisas que nós mais sacrificamos, né? Pelo que o Frei chama de interesse secundário. Né? Quer dizer, o interesse secundário é o interesse ideológico. Né? E são os interesses ideológicos que predominam na vida social. E eles estão sempre a serviço de uma estrutura primitiva, né? Uma estrutura rudimentar de esperança e desejo, né? Exatamente porque eles não abarcam, né? Não envolvem os nossos interesses essenciais. Né? E a resposta para superar os interesses secundários está onde? Está na arte e na religião. Para o Frei, a arte e a religião são visões de um desejo satisfeito e de um mundo com forma humana, realmente humana.
né? O Frey também faz uma distinção importante entre ideologia e mito. O mito, ele diz, cria um marco complementar por meio do qual as esperanças que nós eliminamos das nossas vidas podem voltar a entrar na nossa existência e na própria vida social. E a imaginação, ela é o fermento que impede o nosso colapso, que impede o colapso da própria vida. E ela está sempre nos lembrando da vida que nós desejamos ter. Ou seja, a imaginação está sempre nos lembrando dos nossos interesses primordiais. Então, a literatura mantém viva essa visão daquilo que nós queremos verdadeiramente, enquanto nós estamos aí obrigados a viver de outra forma, enquanto nós estamos resignados a viver de outra forma. Quer dizer, é por esse motivo, como fica claro no Grande Código, que o Frey considera a tarefa essencial do crítico literário exatamente a tarefa de distinguir o que é ideologia e o que é mito. Separar essas duas coisas e contribuir para a reconstrução do mito como linguagem. E, fazendo isso, recolocar a literatura no seu lugar adequado, como um vínculo central, fundamental, de comunicação entre a sociedade e a visão dos nossos interesses primordiais. Bom, o Northrop Frye foi um pensador repleto de esperança. Vejam, ele tinha poucas ilusões sobre a natureza humana. Ele chega a dizer que o século XX foi apenas uma fantasmagoria. Uma fantasmagoria que tinha criado um homem sem Deus. Bom, e que um homem sem Deus não passa de um macaco psicótico. Mas, apesar dessas tristes constatações, ele sempre insistiu que tudo pode ser diferente. E o Grande Código é um exemplo perfeito da sua esperança. Todos nós precisamos ler e estudar o Frey, exatamente para nós não sermos como macacos psicóticos. E eu sinceramente espero que a editora Sétimo Selo continue publicando os trabalhos desse crítico notável, e toma a liberdade aqui de sugerir, inclusive, o próximo livro, que seja a continuação do Grande Código, que é o livro Words with Power, Palavras com Poder. É isso, meus caros. Que vocês tenham aí um bom início de semana. Um excelente início de semana. E tudo de bom para vocês.